Olá, meus amigos e minhas amigas, começando o nosso podcast Mulheres Fortes, ao lado dessa querida minha esposa Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Bill. Muito empolgada por aqui e nossos ouvintes hoje vão conhecer histórias de mulheres de sucesso. Hoje o nosso primeiro episódio promete. Sem dúvida, cada episódio, Andréia, vai ser algo maravilhoso que vai contribuir muito com a história de vida de cada mulher, mulheres que fizeram diferença, mulheres como vocês, que sempre fizeram a diferença nas nossas vidas. E nossa convidada de hoje é a Regina Pocai, ela que tem um trabalho incrível como terapeuta integrativa, autora de livros, e nós vamos querer saber aqui um pouquinho mais sobre isso. Conte para nós, Regina. Que prazer e honra estar aqui, inaugurando com vocês esse podcast Mulheres Fortes. E, Andréia, você é a representatividade deste tema, Mulheres Fortes, uma mulher forte que nos inspira. Então, uma honra muito grande estar aqui, falando um pouquinho do meu trabalho e podendo contribuir. Que legal, né, Andréia? Mas antes de nós começarmos esse bom bate-papo com a Regina, que vai ser algo maravilhoso, gostaria de que vocês nos acompanhassem nas nossas redes sociais. Dá um clique lá e vamos junto. Bom, olha que legal, Regina. Nós fizemos aqui, Mulheres Fortes. E hoje, ouvindo você que tem uma grande história, vai poder inspirar não só as pessoas que estão em volta, mas também aqueles que nos acompanham aí nesse nosso primeiro episódio do nosso podcast Mulheres Fortes. Bem-vinda, então, Regina. Sobre a terapia integrativa, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para nós qual é o impacto dela na vida emocional, na vida espiritual, o que de fato essa terapia pode afetar ou pode ajudar as mulheres, né, com essa terapia. Andréia, a área da medicina integrativa é uma área bastante ampla que analisa o ser humano como um todo. Eu faço um trabalho especificamente com mulheres, mas ela é estendida a homens também. E ela busca esse bem-estar completo a partir do que nós temos dentro de nós. Um pressuposto da neurolinguística que diz que nós temos dentro de nós todos os recursos para dar certo. Então não é tenho alguns recursos. Nós temos todos. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Então, o que faz algumas pessoas utilizarem isso de forma mais proativa do que outras pessoas? O equilíbrio emocional, a regulação das emoções. E as terapias integrativas, elas buscam, através de várias técnicas, trazer isso como pauta principal no equilíbrio emocional. Eu utilizo muito, dentro da minha área terapêutica, técnicas de respiração consciente. Por quê? Através da respiração, nós podemos nos autorregular para qualquer situação. Respiração é movimento, respirar cura. Gênesis 2:7 diz: e Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, e a partir dali nos tornamos seres viventes. Então, o nosso primeiro e mais potente instrumento de cura são os nossos pulmões. Então, é isso que as terapias integrativas buscam trazer e ofertar. Isso é muito interessante, saber que quando você consegue controlar a respiração, você também consegue estar controlando a emoção, aquele momento. Muitas vezes, numa tomada de decisão, você precisa estar bem, né, com você mesmo. E hoje uma técnica maravilhosa é essa, que é buscar a respiração. Eu sempre brinco com todas as pessoas que a minha inspiração está aqui do lado, Andréia. E toda vez que as coisas estão difíceis, ela fala, respira. Respira. Respira, viu? Aí ela vem, e realmente você tem razão, Regina, para nós, homens e mulheres, que ainda não têm conhecimento, né? Dá para poder iniciar um trabalho e você consegue orientar essas pessoas. Você tem algum canal que você consegue levar essas pessoas a esse conhecimento maravilhoso? Sim, eu tenho as minhas redes sociais, né? @repocai, e o Realize a Jornada, são 2 páginas que eu tenho, onde eu oferto todos os dias, diariamente, conteúdos gratuitos, mas também faço atendimentos individuais e faço atendimentos para grupos, né? Para aprender a respirar em grupo.
E o importante das técnicas de respiração, como você estava bem dizendo, que quando você está nervoso você tem ali a Andréia que te ajuda, é exatamente nós termos esse apoio interno, dentro da gente, saber que podemos contar com esse recurso. Por quê? Todos nós respiramos. Respirar é um ato fisiológico, que a gente respira. Por exemplo, nós chegamos aqui e ninguém estava preocupado se estava respirando ou não, mas certamente estávamos respirando, porque senão teríamos caído mortinhos aqui. Porém, quando eu trago isso à consciência e faço de maneira intencional, eu consigo potencializar a minha capacidade de ação, a minha capacidade de realizar. Então, existem técnicas, sim, Bill, que nós podemos aprender, ensinar. São técnicas simples, porém extremamente poderosas. Você tem razão nisso. E as mulheres, como eu disse no início do nosso podcast, Mulheres Fortes, está aí a Regina passando para a gente algo que vai mudar não só a vida das mulheres, mas dos homens também, viu, não é, Andréia? Isso, Regina. Fala para nós qual foi o momento da faísca que fez com que a criação do livro surgisse ou realize. Conta para nós como foi. Exatamente, está totalmente ligado à respiração, o surgimento deste livro, né? Porque quando nós finalizamos, Bill, o nosso trabalho lá na prefeitura, foi na época que estava vindo o Covid. E eu peguei Covid sem ter tomado a vacina. Então, eu fiquei num quarto de isolamento, porque era tudo muito difícil, o mundo ficou em pandemia, né? Então, isolada num quarto, passando muito mal, eu lancei mão deste recurso, porque eu estava sozinha. Assim, as pessoas me davam comida pela porta, era uma situação muito difícil que foi aquilo, né? E eu comecei a respirar. Eu falei, pera um pouco. E comecei a usar todas as técnicas. O Dr. Panhoca, Dr. Rogério Panhoca, que me atendeu, me acompanhou neste processo, ele falou que eu não fui internada por conta do meu controle emocional, da minha capacidade de respirar com tranquilidade. Regina, eu acabei de receber aqui uma pergunta do astronauta, né? Regina, eu vi que o livro abrange variedade de temas significativos para o universo feminino, de saúde e bem-estar, a empreendedorismo e maternidade. Como foi o processo de seleção desses temas e também das coautoras convidadas? Bill, que interessante essa pergunta, né? Eu deixei cada coautora muito à vontade para trazer o tema que a inspirasse, o tema que as fizesse, de fato, respirar o bem. E a seleção, a escolha, foram pessoas que participaram comigo, lado a lado, do meu processo de cura no Covid. E foi ali que surgiu, como eu já disse, né, esse projeto Realize Conexões de Saberes. Então, existem temas variados. É um livro de cabeceira. Ele é um livro que não tem continuidade. Você pode ler hoje o meu capítulo, que eu também escrevo. Eu sou coordenadora desta coletânea, mas eu tenho um capítulo. Você pode ler o meu capítulo, você pode ler o capítulo da Elaine Wiesel, da Áurea. Em cada momento vai contribuir para a sua vida, porque cada uma traz um tema que foi relevante na vida dela. São troca de experiências pessoais e profissionais. Então, eu falo que é a menina dos meus olhos. Coordenar esta coletânea foi, assim, muito enriquecedor para mim e curativo. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para a Regina, e eu gostaria de saber qual que é o feedback que tem tanto das leitoras quanto dos leitores desse livro. Andréia, esse livro ele me surpreendeu e tem me surpreendido positivamente, porque quando eu fiz para, de fato, poder impactar a vida das pessoas, para trabalhar esse processo de cura pessoal. E aí o livro, ele criou asas, né? Então, nós levamos o livro para a Bienal, fomos para a Bienal do Rio de Janeiro, vamos estar com ele agora na Bienal de São Paulo, que vai ser em setembro. Levamos em várias feiras literárias, pude lançar em vários locais, um deles é o Lady Diamond, que é uma confraria de mulheres que eu participo.
Então, fizemos o lançamento do qual a Débora Aguilar faz o prefácio, ela é a CEO, presidente. São mais de 1.500 mulheres fazendo negócios. Então, eu estou trazendo, eu vou ser uma representante do Lady Di aqui no Avodessa, estou trazendo um pouquinho desse empreendedorismo para cá, porque a nossa cidade merece, eu acredito nisso. Sim. Então, esse livro, ele me impactou positivamente e a resposta está sendo muito, muito boa. Ele está à venda nas plataformas Eduz, está à venda no link da bio da minha página, e as pessoas têm me dado assim depoimentos gratificantes a respeito do livro. Esses dias mesmo, eu estava na igreja, uma senhora falou assim, olha, eu não sabia que você tinha tantos filhos, você tem 10 netos, eu conto isso no livro. E um dos depoimentos de uma das minhas filhas que escreve aí fez com que essa mulher chorasse. Ela se emocionou de ver a história, porque a minha filha conta que ela percebeu o que era ser mãe e ela passou a dar muito mais valor para mim como mãe quando ela maternou, quando ela se tornou mãe. Então, e essa mulher de alguma forma a tocou. Justamente essa história. Então, para cada pessoa toca de um jeito, né? Então, o livro ele vai criando asas. E tem uma coisa muito interessante no livro, que se vocês me permitirem mostrar, Sim. Ele é um livro que não acaba na última página, ele é um livro que continua em você, porque toda pessoa que compra esse livro e ela lê o livro, ela também é minha convidada a escrever e compartilhar uma história pessoal. Que chique. E ela compartilha essa história, ela escreve a história, aí ela clica nesse QR Code, essa história chega até mim e eu publico essa história. Que legal. Nas minhas redes sociais, numa coluna que eu tenho aqui no Jornal de Nova Odessa, para que a história dessa pessoa também possa inspirar vidas. Por isso legal, ele chama Realize Conexões e Saberes. Era a pergunta que eu ia fazer agora, né? Há algum projeto ou livro que você pode estar planejando, né? Nos próximos aí, porque assim que você escreve um, começa a escrever vários, né? É assim Vários. que funciona. Com certeza, já estou participando de 2 coletâneas em 2 projetos, onde eu sou uma coautora, não estou coordenando, mas o ano que vem sai o Realize Conexões e Saberes, mas numa visão masculina. Eu quero entender a visão masculina sobre o universo feminino. Então, esse é um spoiler Que legal. que eu já vou estar dando aqui, mas ele vai ser um livro escrito por homens, mas para saber a visão das Mas mulheres. assim, hoje, alguma outra pessoa, ela tem também dado feito esse relato a você, que o livro... Sim, várias. Olha, e um caso específico, falando de empreendedorismo, e vocês conhecem a pessoa, ela está aqui no livro, ela é uma coautora, é a Adassa. Ela foi professora de balé. Sim, lembro da Adassa. Ela está em Portugal e a Adassa Excelente, ela fez um transicionamento de carreira. Ela conta essa história aqui e hoje ela está morando em Portugal. Então, de bailarina, ela trabalha hoje com TI e ela conta o quão foi importante para ela fazer esse transicionamento de carreira, e esse relato da Adassa já inspirou outras pessoas que entraram em contato e pediram o contato dela para poder falar com ela. Então, assim, ele vai ganhando... É uma rede, né? Eu falei para a Adassa, eu falei, olha, 2024 eu quero lançar esse livro em Portugal. Ela falou, vem para cá. Vai ser um sucesso, pode ter certeza, viu, Regina? Porque são conexões, né? São histórias de vidas que impactam as outras. Que impactam outras vidas, exatamente. Com certeza. Exatamente. Eu sempre falo que, Regina, eu venho de família muito simples, né? E quando meu pai faleceu, e ele botando uma morte trágica na época, e eu me fechei para o mundo. E uma pessoa me trouxe uma palavra que mudou totalmente a minha vida, o meu jeito de ser, tudo mudou quando aquela pessoa falou comigo. Então, eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com a fala, que você pode mudar a vida de uma pessoa. Então, quer dizer, esse livro, você pode ter certeza que não vai só vai inspirar as pessoas, mas vai mudar muitas vidas, aí, acredito eu. Esse foi o grande objetivo do livro, né? Que ele possa Parabéns, impactar positivamente a vida das pessoas. Parabéns, a história é linda, eu já li, tá? Eu já li, e a experiência que todos vocês que estão assistindo devam ter esse livro em mãos. Né? E ele ganhou outras formas, Andréia, porque a ideia do livro é que ele traga uma reflexão, né? Então, eu fiz, depois do livro, nós temos as cartas reflexivas, onde é um material riquíssimo que você pode usar
no início de uma reunião, você pode usar no seu dia a dia para tirar uma reflexão do dia, para te acalmar no momento de respiração. Então, ele tem a parte do inspire, do realize, do inspire e do respire, inspire e realize. Então, são reflexões. Aí você tira uma cartinha, por exemplo, aqui. Você sabia que servir o outro te leva mais rápido à realização dos seus objetivos? Conheça os seus limites, viva uma vida de princípios e valores. O servir é a ferramenta de alavancagem para o bem viver. Adorei. Então, você tira uma carta e Então vamos lá, vou tirar uma carta. Por favor, da onde você quiser. Então vamos lá. Aqui Menos eu tenho. Aqui você tem realize, aqui inspire e aqui o respire. Tira o realize, eu tiro o inspire. Vamos nós dois então. Não, é isso. Aí, vamos ver. Eu vou falar primeiro? Tanto faz, pode ir. Deixa eu colocar minhas mulheres fortes aqui, viu? Bom, realize. Deixe ir o peso desnecessário que carrega nos ombros, mas treine seus traços para abraçar a fé com Deus e no mundo melhor. Que chique. E o meu saiu: o ontem já foi, é passado. O amanhã só será bom se você viver o hoje, que é o presente dado a vocês todos os dias. Olha que lindo. A Regina, aqui está. A verdade, quando eu fiz a leitura, bem um pouco mais devagar, deixa o peso. Quer dizer, aqui tem 3 pontinhos. Quer dizer, né? Fique leve. Cada um tem o seu peso. Que a gente tem, muitas vezes, um peso desnecessário. Um fardo, né? Um Que fardo carrega, né? que a gente carrega. Podendo ser mais suave. Podemos ser bem mais suave. Mais suave. Leve, né? E eu falo assim com Mantendo tranquilidade equilíbrio. que esses conhecimentos, bem aplicados, melhora muito a vida das pessoas. Né? É igual eu sempre falo que quando a Andréia começou nos projetos sociais, muitas vezes tinha um projeto chamado Papoterapia, que assim, eu achava, parecia que não era algo tão importante, mas, de repente, eu vi que era muito importante na vida de muitas pessoas. Simplesmente, ela se sentia bem em falar. Então, quando nós aprendemos a respirar, eu me lembro que o respirar era na academia, que o pessoal ficava me ensinando, respira assim, faz. Agora não, hoje eu vejo que respirar, você se concentrar, essa técnica, ela traz Essencial. assim, é algo essencial. Muitas noites, sozinho, assim, André já dormindo nas madrugadas, que eu acordo, o que eu faço? Essa técnica. E realmente funciona. E, Bill, e você sabe de um dado muito importante? 90% da população mundial respira de forma errada. Porque nós não trazemos a consciência à nossa capacidade de respiração. Existem várias técnicas para várias situações, porém existem algumas muito simples. Nós temos dentro de nós o nosso sistema nervoso autônomo, que ele trabalha sozinho. Ele chama autônomo porque ele já tem esse nome autônomo. Então, quando nós estamos muito nervosos, por exemplo, qual que é a nossa tendência? Respirar curto, fica nervoso e aí atropela as coisas, dá dor no peito e tem gente que infarta. Então, quando você está muito nervoso, você ativa um sistema que chama sistema simpático, que é um sistema de luta e fuga. Você ativa esse sistema. Então, quando você respira, para e fala, espera um pouco, não posso ficar assim, vou respirar. E você começa a respirar, você ativa um outro sistema, que é o sistema parasimpático, que ele regula, ele vai te trazendo, ele melhora seus batimentos cardíacos, ele traz essa regulação e você começa a se acalmar. Então, as técnicas utilizadas de maneira correta, no momento correto, e é a qualquer momento. Eu falo, não acredite no que eu estou falando, experimente. Uma hora que você está muito nervoso, por qualquer coisa, existe aquela fração de segundos que você pode lembrar. Vou respirar. Basta isso, ó. Espero que esteja sendo uma terapia aqui para nós, né? Porque na hora, é imediato. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas apáticas com depressão, elas estão com o sistema parasimpático muito ativado, elas estão letárgicas, elas estão lentas. Então, para essas pessoas, eu tenho que ativar o sistema simpático, eu tenho que colocar uma respiração um pouco mais ritmada. Então, existem várias técnicas utilizadas dependendo da demanda, utilizadas dependendo do momento.
para que eu quero, naquele momento, utilizar a técnica. Então, é uma ferramenta poderosa, de graça. Gratuito, né? Tá o tempo todo, em todos os lugares. Exatamente. E você pode usar até mesmo numa linha de produção ou no atendimento, enfim. Sim, para tudo. É algo fantástico. Dormindo, igual eu acabei de dizer. Você está ali na cama, ali, de repente, um pouco ansioso, perdeu o sono. Faça a Vamos respiração. aplicar. Aliás, uma técnica E deixa eu boa... fazer uma pergunta, Rê. Sim, Quando você tem, assim, 5 segundos, 10 segundos, você conta lá, então, respira. Quanto tempo lá? 1, 2, 3, 4, 5? É o tempo da sua capacidade, porque a capacidade de extensão pulmonar, ela é diferente para cada um. Por exemplo, eu treino há mais de 20 anos, eu respiro. Conscientemente todos os dias. Eu utilizo a técnica todos os dias, várias técnicas. Então, a minha capacidade pulmonar certamente é maior do que a sua. Então, você vai usar o seu tempo, o seu ritmo. Por exemplo, você falou que você, às vezes, fica sem dormir. Uma técnica fantástica para a indução do sono é a respiração triangular. Ela é simples e você vai contar em 3 tempos. É inspiração, retenção e expiração. Então, você pensa num triângulo que tem uma base longa. Então, um triângulo que tem uma base longa. Tá? Então, esse é o desenho que você vai imaginar na sua cabeça. Aí, você vai inspirar em 3 tempos, o seu tempo. 1, 2, 3 na sua cabeça, o seu tempo, 1, 2, 3, retém por 3 a respiração e expira por 6 e, se conseguir, mais. Então, seria assim, ó, eu vou fazer contando para vocês perceberem. Então, acompanha aí que... Então, aqui, ó, 1, 2, 3, inspiro, 1, 2, 3, retenho e 1, 2, 3, 4, 5, 6... expiro. Façam uma vez mentalmente para ver como é tranquilo. Então, aqui, ó, vamos lá, ó. Vamos fazer, ó. Não é tranquilo? Olha, não acalma? Calma. Até quem está nos acompanhando acalmou, né? Dá um toque aí, fala aí se a técnica é boa. E a grande sacada da respiração é que tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo respirar, eu sou muito nervosa, sou muito agitada, não consigo, isso não é para mim. Olha, experimenta, porque quando você está respirando e contando o tempo mentalmente, impossível você estar pensando em qualquer outra coisa. Show! Está Vocês focado. que estão nos acompanhando aí, Regina Pocai, falando aqui no nosso podcast Mulheres Fortes, junto com a Andréia Souza, né, amor? Sim, com experiências que valem a pena nós compartilharmos com vocês. Então, meu muito obrigada. Muito obrigada, Regina. Eu que agradeço. Foi sensacional esse podcast. Aprendemos muito com isso. Obrigada, uma honra estar aqui ao lado de vocês. Sua experiência. Eu que agradeço as meninas, agradeço aqueles que nos acompanharam, né? E vamos, né, se preparar para a próxima quinta-feira. Não perca o próximo capítulo, né? Com